E nas arquibancadas aqui da Arena de Pernambuco, apenas a torcida mandante, assim como vem acontecendo em todos os clássicos desde fevereiro do ano passado. E os tricolores que marcaram presença por aqui estavam à espera de um resultado positivo, depois de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas consecutivas. Um desempenho bem abaixo do esperado neste início de campeonato. A gente esperava que essas contratações do Santa Cruz jogassem um futebol melhor do que apresentou na Série D. Marcelo Cabo, e eu acho que futebol, ele nem soldado raso é. Que ele tá bom já deu o que tinha de dar e indicou os cabos não estão rendendo. Tem que trocar o técnico, né, que tá horrível. O treinador tá péssimo, tem que melhorar o lateral também. Tem que melhorar o time em geral. De tudo tá faltando um pouco, mas realmente o técnico que tá atrapalhando bastante esse time. E tô torcendo muito para uma vitória. Tô precisando só uma vitória nesse campeonato. Desde o início, o clássico foi disputado, com marcação forte e pouco espaço. O Náutico tomou a iniciativa e criou a primeira chegada com o Júnior Todinho, aos 6 minutos. Mas ele pegou mal na bola e mandou para longe. O Santa Cruz respondeu com o Quirino, em finalização defendida por Muriel. O jogo seguiu equilibrado. Renato arriscou de fora da área, aos 28. Enquanto o Timbu levou perigo aos 30, com Dodô. Depois de muita pressão, foi na bola parada que o alvirrubro conseguiu destravar o jogo. Dodô teve outra oportunidade e desta vez não desperdiçou. Cobrou falta com precisão, colocou no ângulo e abriu o placar. Já nos acréscimos, a situação do Santa começou a complicar, com a expulsão de Matheus Vinícius. O primeiro tempo terminou sob várias. Na volta do intervalo, o Náutico manteve a pressão. Vinícius aproveitou confusão na área e ampliou, em um lance contestado pelo Santa e confirmado pelo VAR. O Timbu não estava para brincadeira e o terceiro veio na sequência, novamente com Vinícius. A partir dali, a insatisfação tomou conta das arquibancadas. Copos, garrafas e outros objetos foram arremessados em direção ao gramado e aos jogadores do Náutico no momento das comemorações. O clima era de muita chateação dos tricolores, com o desempenho do time e com as decisões do árbitro Rodrigo Pereira. Mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Dodô, o Náutico fechou a conta com Júnior Todinho, de cabeça, após cobrança de escanteio. Chocolate na Arena de Pernambuco. Marcelo Cabo, essa partida terminou, botou 3 zagueiros e foi expulso o zagueiro. Ele vai dizer o quê? Não, ele fez uma falta, tem que fazer falta. Contra o Náutico, pode ser 3 zagueiros não. O Náutico tem time não. Na Série B, o Náutico não sobe. Ó, pode quem quiser. Grava aí e guarda depois pra mim, viu? O Rodrigues disse que o time desse ano ia ser melhor do que o do ano passado, meu amigo. Eu tô sentindo falta dos caras do ano passado. Totti, me perdoe, Totti. Giovani, me perdoe. Tiaguinho, Galhardo não. Todo mundo sabia que ia dar esse resultado. A gente veio pela camisa de Santa Cruz, pelo amor que a gente tem ao clube. Mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Inclusive Bruno Rodrigues. Então você é o culpado, Bruno Rodrigues. A gente evoluiu muito tecnicamente do jogo passado para esse jogo. Taticamente o time respondeu ao que eu trabalhei durante esses 3 dias que eu pude trabalhar. Então o jogo estava um jogo equilibrado, como um clássico, né? E o clássico, ele é definido em detalhes. Eu só não esperava que o detalhe para definir o clássico fosse uma noite feliz do Rodrigo, porque ele interferiu completamente no resultado, né? De tudo, eu não vou contextualizar a arbitragem, que o Pedro acabou de contextualizar. E aí depois que você perde um jogador, né? E aí você vai para o intervalo, ajusta seu time. E depois teve aquela sequência de situações ali do Alex Juan, você toma o 2-0, claro que fica mais difícil. Nós estamos jogando com um time qualificado, um time organizado. Vamos ver aqui, ó, números do clássico. Esse jogo entre Santa e Náutico, 4-0 para o Náutico. Posse de bola até que houve um equilíbrio, né? 48% do Santa contra 52% do Náutico. Finalizações 9-13. Escanteios 2 para o Santa, 6 para o Náutico. Desarmes 12-15. Faltas cometidas 13-16. 4 cartões amarelos, sendo 3 para o Náutico e 2 cartões vermelhos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, já que tivemos aí o fechamento da rodada, né? A quinta rodada, quinta de 7. Seremos 7 rodadas. Essa primeira fase já termina sábado que vem.
Náutico é líder com 15 pontos, já garantiu matematicamente a classificação para a semifinal. Está faltando aí mais 2 pontinhos para garantir o primeiro lugar. Quem mais aqui? O Sport é o segundo colocado, Retrô 8 em terceiro, Santa em quarto lugar com 7 pontos, Decisão em quinto com 6, Maguari em sexto com 5 pontos. Jaguar em sétimo e na lanterna, o Vitória tem apenas 1 ponto. O Paulo de Tarso está lá no Arruda com o repórter cinematográfico Rinaldo Cavalcante e tem atualizações, informações do Santa Cruz. A gente viu, né, Paulo, na reportagem aí, a insatisfação do torcedor do Santa Cruz, da torcida tricolor com o técnico Marcelo Cabo. Mas nada mudou, né? Pelo menos por enquanto, segue tudo do jeito que está. Boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Quais são as novidades? Olá, Rembrandt, tudo bem, né? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Ontem, Rembrandt, após o jogo, já aconteceu aquele chamado zum, que o Marcelo Cabo havia entregue o cargo para a diretoria do Santa Cruz, o que acabou não se confirmando, essa especulação de rede social. E quando o Pedro Henriques foi para a coletiva acompanhado do técnico Marcelo Cabo e a demora já vinha sendo um tanto quanto incomum, apesar da derrota grande no clássico para o Náutico na Arena, se esperava-se o quê? Um posicionamento do Santa Cruz, talvez já a demissão do Marcelo Cabo, um discurso de despedida do próprio Marcelo Cabo do comando do Santa Cruz, e nada disso aconteceu. O que houve, de fato, foi a explicação da derrota, a explicação técnica e tática do Marcelo Cabo, mas o ponto-chave dessa coletiva ontem, o Pedro Henriques não respondeu a nenhuma pergunta, então ele deu um pronunciamento. A coletiva foi dada pelo técnico Marcelo Cabo, que sim, respondeu às perguntas dos colegas de imprensa presentes na arena, e a arbitragem acabou sendo o tema principal. A reclamação sobre a expulsão do Matheus Vinícius, de um histórico recorrente, palavras do Pedro Henriques, de erros contra o Santa Cruz num passado recente no Campeonato Pernambucano. Lembrou-se também que Rodrigo já havia errado contra o Santa Cruz em um jogo do Pernambucano em Petrolina, muita gente até reprisando, colocando em rede social um pênalti que ele deu do Totti em Emerson Galego no Paulo Coelho em 2024, e a insatisfação grande sobre a arbitragem, também o lance do Alex Juan, que estava no chão e o lance seguiu. Alex Juan tem até uma suspeita de fratura no braço. E o Santa Cruz teve esse tema polêmico sobre a arbitragem, lembrou que sugeriu que a federação trouxesse árbitro de fora, só que foi um valor um pouco acima da realidade. Palavras do CEO do Santa Cruz, o Pedro Henriques. Então foi um tema muito maior do que uma possível saída, né, de Marcelo Cabo, que isso acabou não se confirmando. É bem verdade que houve uma lavagem de roupa suja no vestiário após o jogo. Hoje eu cheguei cedo aqui no Arruda, eu cheguei aqui há mais ou menos 3 horas, eu já estava aqui no Arruda e andei conversando com algumas pessoas no Santa Cruz, e inclusive uma liderança do elenco do Santa passou por aqui e eu conversei com esse atleta que falou o seguinte: olha, mudar a comissão nesse momento vai surtir algum efeito? Nós sabemos, palavras desse atleta do elenco, que temos carências. A gente tem carências no elenco, então será que com mais algumas peças o Marcelo Cabo não faria essa equipe crescer de produção? Então a gente conseguiu pescar algumas informações por aqui. Eu tenho mais informações, eu não terminei essa minha participação. No primeiro bloco, sim, mas eu volto, Rembrandt, na minha segunda participação para acrescentar mais alguns detalhes que pude apurar esta manhã aqui no Arruda.
Combinadíssimo. Paulo de Tarso volta já já com outras informações importantes aí, complementares. É sempre importante, né? Tá lá o repórter apurando, tá lá no local do fato, tudo isso contribui aí para boa reportagem. Valeu, Paulo. Daqui a pouquinho a gente te espera de novo aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Tá agora lá pro Arruda com o repórter Paulo de Tarso e Rinaldo Cavalcante, o nosso repórter cinematográfico, já que Paulo de Tarso tem outras informações sobre esse dia que promete ser um dia bem agitado no Arruda. Diga aí, Paulo. Exatamente, Rembrandt. Inclusive, está acontecendo nesse momento, aqui mesmo no Arruda, uma reunião com membros do Departamento de Futebol do Santa. Estão participando o presidente Bruno Rodrigues, o vice Marco Benevides está aqui no Arruda, o CEO, o Pedro Henriques e também o executivo de futebol, Arlen Menezes, falando sobre assuntos gerais do Santa Cruz. O clássico de ontem ainda está rendendo muito aqui no Arruda e não poderia ser diferente, né? O Santa Cruz está juntando os cacos após ser atropelado na Arena de Pernambuco para o Timbu 4-0. O Santa sabe da necessidade de reforçar esse elenco, mas dificilmente o Santa vai conseguir anunciar alguém esta semana, porque o prazo final para novos reforços é na próxima sexta. O Santa Cruz joga no sábado na Ilha do Retiro. Então, há um entendimento que o Santa Cruz só vai conseguir reforçar bem esse elenco, com melhores nomes, após os estaduais. Então, o Santa Cruz deve finalizar a sua participação no Pernambucano deste ano com o elenco atual que está à disposição do técnico Marcelo Cabo. Daqui a pouco, aqui no Arruda, o elenco se reapresenta. Amanhã encerra a preparação, porque na quarta, também no Arruda, a Cobra Coral volta a campo e enfrenta o Jaguar, 4 da tarde, portões fechados aqui no estádio José do Rego Maciel. E sábado tem um clássico na ilha diante do Sport. Andrei cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do técnico Marcelo Cabo. Matheus Vinícius, expulso, ele vai ficar de fora, vai cumprir suspensão automática. Ariel segue no departamento médico, passou por mim na manhã de hoje, segue o seu protocolo de recuperação, não tem prazo para voltar. O William Alves evoluindo bem, por enquanto segue em recuperação. 8 semanas é o prazo para que o William fique à disposição da comissão técnica do Santa. E só um detalhe final é que nas redes sociais, nesta segunda, aconteceu ali um certo movimento para um possível protesto da principal organizadora do Santa Cruz aqui no Arruda. Pelo menos não há nenhuma movimentação aqui no Estádio Coral sobre um protesto sobre esse mau momento que vive o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. 2 derrotas consecutivas, a última nesse clássico contra o Timbu. O Santa Cruz vai tentar se reabilitar na próxima quarta diante do Jaguar. Volto contigo, Rembrandt. Valeu, Paulo. Tá aí então todas as atualizações possíveis do Santa Cruz nesta manhã de segunda, começo de tarde de segunda-feira, com o repórter Paulo de Tarso ao vivo lá do Arruda. Muito obrigado. E olha, vamos falar então dessa reclamação que o Santa Cruz fez contra a arbitragem de ontem. A atuação de Rodrigo Pereira, árbitro FIFA, melhor árbitro do Brasil, considerado depois do Brasileirão 2025. Essa arbitragem foi bastante criticada pela direção e também por torcedores tricolores. A paciência da torcida do Santa Cruz já estava no limite. O time vinha de 3 jogos sem vencer, com desempenho abaixo do esperado. Após a goleada sofrida para o Náutico nesse domingo, a insatisfação transbordou. Mas agora, além das críticas que seguem a recair sobre o técnico Marcelo Cabo, grande parte da cobrança foi direcionada à arbitragem, que, segundo torcedores e o próprio clube, teve influência direta no resultado. É um time sem vergonha. O melhor jogador do Náutico hoje foi o juiz. Jogou muito o juiz hoje. Eu queria parabenizar a federação aí. Muito obrigado. Arbitragem top. Eu acho que a gente deve parar de cobrar a pessoa errada. O grande culpado disso tudinho não foi Marcelo Cabo. O grande culpado foi nosso presidente, Bruno Rodrigues. Deveria ter demitido Marcelo Cabo na quarta-feira e deixou ele seguir aqui adiante. Eu vejo o Santa Cruz jogar 30 anos depois, eu venho pro estádio para ver uma palhaçada dessa, 4-0, isso é uma coisa absurda. Eu tenho pouco tempo de Santa Cruz, tenho 8 meses,
já tinham me advertido que a arbitragem de Pernambuco tem um histórico negativo com o Santa Cruz e infelizmente isso se repetiu. Nós pedimos a arbitragem de fora, a federação impôs um valor proibitivo para a realidade de Santa Cruz, que nós providenciássemos essa arbitragem de fora, e nós queremos aqui questionar diretamente ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né, ao presidente da Comissão de Arbitragem, o que é que vai ser feito, porque esse histórico tem que parar de se repetir. Né? O Santa Cruz é um clube grande, tem sua tradição, está passando por um momento difícil, a gente sabe disso, mas isso é inaceitável. Infelizmente, nós tivemos um clássico que teve um resultado condicionado pela péssima arbitragem do senhor Rodrigo, e nós já estávamos preocupados previamente com isso. Tínhamos solicitado as providências da Federação Pernambucana de Futebol, que infelizmente não agiu a contento. Né? Essa era a declaração do Santa Cruz, e nós, mais uma vez, nos desculpamos com o nosso torcedor. Acredito que o resultado é injustificável, independente desses graves erros de arbitragem. O Santa Cruz está atualmente na 4ª colocação da tabela de classificação, com 7 pontos conquistados. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 5 jogos até aqui. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira às 8h30 da noite, quando recebe o Jaguar. Olha aqui, a Bela e a Fera!